E vamos falar de esportes com linha de frente. Quem vai trazer aqui os destaques do esporte? Tem notícia boa aqui para nossa região, mas o Pedro Bavuso vai trazer uma notícia não tão boa assim no começo agora, que parece que o São José empacou aí, está dificultado, né? Está dificultando aí a briga para o acesso à Série A2. Quem vai trazer o destaque aqui é o Pedro, que já está aparecendo na imagem, e a Luiz está caindo aqui. Pedro Bavuso, traga aqui as notícias. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos os nossos telespectadores do Jornal Abre Aspas desta segunda-feira. Pois é, Rodrigo, o São José empatou novamente no quadrangular final da Série A3 e novamente com o Comercial, só que lá em Ribeirão Preto. Esse resultado, como você falou, dificulta ainda mais a briga do clube da região pelo acesso aí na Série A2 do ano que vem. Apesar de ser mínimas, a Águia do Vale ainda possui chances de classificação, isso porque no outro jogo da rodada entre Votuporanguense e União Suzano, a equipe de Votuporanga venceu a equipe da Grande São Paulo. Lembrando, que faltam 2 jogos para o fim da disputa e o São José pode alcançar até 8 pontos, mesma pontuação do Comercial que lidera o Grupo 1. Mas para seguir com chances, o São José precisa vencer os 2 jogos finais e torcer para que Votuporanguense e União Suzano não vençam mais neste quadrangular final. Inclusive, o próximo jogo do São José acontece na quarta-feira contra o próprio União Suzano, lá na Grande São Paulo. E agora vamos para os resultados do final de semana, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, os resultados dos paulistas nessa rodada. Primeiro com o Corinthians, que no sábado venceu o Avaí por 3-0 lá na Neoquímica Arena. Conquistou a segunda vitória na competição ao superar o Avaí por 3-0 em São Paulo. A vitória do Timão foi comandada pelo atacante Roger Guedes, que marcou os 3 gols da partida. O Corinthians, começando bem aí o Brasileirão, inclusive na liderança atual do campeonato. Diferente do Palmeiras, que olha só, começou mal o campeonato, sem nenhuma vitória e beirando o Z4 da competição. No sábado, o Verdão foi até Goiânia e empatou por 1-1 com o Goiás. Resultado aí péssimo para o Palmeiras, que, como eu falei, começa mal o campeonato nacional. Já na manhã de ontem, o Santos venceu o Coritiba por 2-1 na Vila Belmiro. A primeira vitória do Peixe neste campeonato brasileiro. O Peixe que teve aí um início de temporada muito ruim, quase caiu no Campeonato Paulista, ficou fora inclusive da fase eliminatória, mas agora conseguiu aí a primeira vitória no Campeonato Nacional. Ao contrário do São Paulo, que por sua vez teve a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Flamengo por 3-1 no estádio do Maracanã neste domingo. E fechando a rodada, o Bragantino deu show. Goleou o Atlético Goianiense por 4-0 em Bragança Paulista. Bragantino e Atlético Goianiense, como a gente tem visto aí, nos últimos anos, são 2 equipes médias do futebol brasileiro, mas que aos poucos vão entrando aí no cenário dos grandes, chegando até disputar até Copa Sul-Americanas, torneios internacionais e até mesmo chegar até longe na Copa do Brasil. E agora, Rodrigo, vamos falar de notícias boas aqui para a nossa região. Como você falou bem no começo aí da apresentação, o São José Basquete se garantiu no Final Four do CBB, o Campeonato Brasileiro de Basquete. A classificação veio através de 2 vitórias sobre o Brusque no sábado por 77-62 e ontem, domingo, por 97-78. O time da região se prepara agora para enfrentar o Araraquara na semifinal. Na outra chave do Final Four, acontece o confronto entre Flamengo e Liga Sorocabana. Lembrando que as decisões do Final Four vão acontecer em maio na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, assim como aconteceu os playoffs contra o Brusque. E agora, fechando aqui o nosso boletim linha de frente dessa segunda-feira, com uma notícia melhor ainda. Felipe Toledo de Ubatuba é o novo líder da WSL, World Surf League, o principal campeonato de surf do mundo. O surfista, venceu aí o circuito de Bells Beach, na Austrália, considerado aí o mais tradicional da modalidade, ao superar o anfitrião Callum Robson na final. Além de bater o rival australiano, Filipinho ultrapassou John Florence nas quartas de final e Ethan Wang nas semifinais.
Esse foi o primeiro título brasileiro nesta temporada da WSL, que, claro, como eu falei, é considerado o campeonato mais importante do surf mundial. A próxima etapa da temporada será disputada no dia 24, novamente na Austrália, só que na cidade de Margaret River. E Rodrigo Fernandes, lembrando que essa semana a gente não tem Libertadores e nem Liga dos Campeões, teremos aí a terceira fase da Copa do Brasil. Os times que jogam a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana entram agora nessa competição considerada aí a mais democrática do Brasil. Bragantino, São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians estão na disputa da terceira fase da competição. Além, claro, as outras informações do esporte regional. Como eu falei, o São José na quarta-feira tem decisão no quadrangular final da Série A3 e na sexta-feira teremos a estreia do Mantiqueira de Guaratinguetá e do Atlético Joseense aqui de São José dos Campos na quarta divisão do futebol paulista. Muito bem, tá aí o Pedro Bavuso que deu destaque aí do esporte. Aliás, o Pedro falou do Santos, né? Eu tenho que aqui fazer um comentário aqui sobre a briga que rolou na torcida, né? Uma briga entre torcedores do Santos e do Curitiba, que infelizmente, aliás, não são torcedores, são vândalos, são criminosos que devem ser punidos. Pelo menos aí acho que foram 18 pessoas que foram detidas. E chegaram a briga chegou até a uma unidade de saúde, gente. É uma coisa absurda, né? Os caras foram perseguindo, se eu não me engano, acho que os santistas, né, foram perseguindo o pessoal do Curitiba até a unidade de saúde e depredaram a unidade de saúde. Quer dizer, uma coisa absurda que aconteceu e, mais uma vez, isso não tem nada a ver com futebol, com o esporte, com o que fica ali em campo. Não são torcedores, são briguentos, são vândalos, são criminosos que precisam ser punidos e precisa dar o exemplo, né? Precisa ter o exemplo aí de punição para a gente ter cada vez menos esses casos, né? A gente está vendo muitos casos de brigas entre torcidas, entre torcedores, que não devem repetir. A gente tem que ter um ambiente familiar, um ambiente de respeito, e infelizmente acontece esse caso, né? Então a gente torce aí para que a punição venha e venha forte, venha dura, para com esses vândalos aí na torcida. Mas fora isso, Santos venceu, né, Pedro? E deu um espetáculo à parte aí, foi tudo bem em campo, né? Só fora de campo teve esse casinho, né? Santos fechou aí a semana perfeita, né? Venceu durante a semana na Copa Sul-Americana e venceu ontem o Brasileirão, a primeira vitória do Santos no Campeonato Nacional. E Rodrigo, aproveitando, né, o assunto que você falou de brigas fora do campo, né? A gente também teve nesse final de semana a torcida do Chivas Guadalajara, um dos times mais tradicionais lá do México, invadindo o hotel para agredir os jogadores, porque o Chivas não está tendo uma boa temporada no Campeonato Mexicano. Infelizmente, né, não só no Brasil, lá fora também acontece isso. Muitas confusões na Europa, na América Central, do Norte, na Ásia, enfim. Futebol, ultimamente, fora do campo, tem dado maus exemplos. O que importa é que dentro do campo, por enquanto, as decisões lá na Europa estão acontecendo, está indo já para as semifinais da Liga dos Campeões, os campeonatos nacionais da Europa também estão sendo decididos, já estão começando a chegar na fase decisiva. Aqui no Brasil a gente está começando ainda, né? Lembrando que a temporada europeia é diferente da do Brasil, mas fora do campo a gente infelizmente está tendo esses casos e a gente ficou praticamente quase 2 anos, né, sem torcida, e a gente volta agora com esses casos, infelizmente é muito triste, mas vamos seguindo aí, tomara que as autoridades, né, públicas, polícia, justiça consigam fazer o seu papel para evitar esses tipos de problemas fora do campo também. Rodrigo, muito bem. Até terça-feira, talvez amanhã, quarta-feira, até qualquer dia dessa semana. Lembrando que essa semana também tem feriado, então essa semana o esporte também será muito movimentado com a terceira fase da Copa do Brasil. Muito bem, todos os destaques aí no nosso site. Obrigado, Pedro, e vamos juntos. Muito obrigado, Rodrigo.